Todos os anos, os cristãos de todo o mundo celebram a Semana Santa, o período mais importante do calendário cristão. A Semana Santa comemora a última semana de vida de Jesus Cristo, sua crucificação e sua ressurreição do túmulo. Nessa mesma época do ano, os judeus de todo o mundo comemoram a Páscoa, a festa mais importante do calendário judaico. O feriado judaico da Páscoa comemora a redenção dos antigos israelitas do cativeiro no Egito, depois de serem escravos por 300 anos. A Bíblia registra a ordem do Senhor para celebrar a primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, sem mácula, um macho de 1 ano, e toda a assembléia da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que comerão. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pão ázimo, e ervas amargosas, e a comerão. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, e vendo eu o sangue passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Quando eu ferir a terra do Egito. Há 3.500 anos os judeus comemoram a Páscoa e usaram o símbolo da refeição para lembrar o cativeiro e a redenção de seus pais, e aguardar ansiosamente a era messiânica e sua própria redenção final. Jesus, sendo judeu, da mesma forma, usou o simbolismo da ceia da Páscoa para ensinar seus discípulos sobre a sua missão, enquanto os preparava para entender a redenção espiritual que viria de seu sofrimento e morte. Assim como o sangue do Cordeiro da Páscoa nas ombreiras da porta das casas dos israelitas fiéis os havia salvado do poder do anjo destruidor, portanto, o sangue do Cordeiro de Deus, derramado por todos na cruz do Calvário, salvaria todos os que viessem a Cristo, do poder do pecado e da morte. Embora seja difícil saber ao certo como a última ceia aconteceu, escritores dos evangelhos referem-se a vários símbolos da Páscoa, durante a refeição e o discurso que se seguiu. Entender esse feriado sagrado e seu contexto judaico nos ajudará a apreciar a última ceia e a redenção do Salvador nesta noite de Páscoa. A tradição nos diz que o dia foi quinta-feira, o primeiro dia da festa da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus e seus discípulos se reuniram em uma grande sala superior no Monte Sião, em Jerusalém. Seus discípulos haviam feito preparativos com antecedência, e a mesa estava posta com todos os necessários para a Páscoa. De acordo com a tradição judaica, um cordeiro assado seria servido como prato principal, em lembrança do sangue do cordeiro nas ombreiras da porta das casas, e protegeu seus antepassados do anjo destruidor. Por outro lado, ervas amargas, representando a amargura da escravidão, e a mistura de maçãs picadas e nozes chamada charosel, representando a argamassa usada pelos escravos para construir as maravilhas do Egito. A água salgada foi usada para relembrar as lágrimas salgadas derramadas pelos israelitas na escravidão. Na água salgada eles mergulhavam verduras como a salsa, representando a primavera, a época da Páscoa, a época da esperança. O ponto central da festa da Páscoa era o pão ázimo, ou matzá, que lembrava aos discípulos da pressa com que Israel deixou o Egito, pois seus antepassados não tinham tempo suficiente para permitir que o pão crescesse. Esse foi o pão que Cristo abençoou e partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Todas as vezes que beberdes em memória de mim, ao instituir esse emblema sacramental, Jesus usou uma das 4 taças de vinho que eram consumidas durante cada refeição da Páscoa, cada taça representando um aspecto único da promessa de Deus de redimir Israel. Durante a refeição, foi feita a seguinte pergunta pelos membros mais jovens: Por que esta noite é diferente de todas as outras? A partir daí, foi contada a história da redenção de Israel do cativeiro. A Páscoa é diferente de todas as outras noites, mas essa noite de Páscoa foi realmente diferente, pois nesta noite Cristo redimiria todos os seus filhos da escravidão, do pecado e da morte. Depois de concluir essa refeição simbólica, depois de cantarem um hino, Jesus e seus discípulos saíram para o Monte das Oliveiras, em um jardim chamado Getsemane. A jornada expiatória de Jesus havia começado. O verdadeiro Cordeiro da Páscoa havia chegado.